Essa semana foi lançado na Europa um livro sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. O autor conta histórias secretas de como a igreja ajudou a derrubar Hitler do poder. Mark Ribling é autor de Igreja de Espiões, um livro que entra em uma trama secreta tecida pelo Vaticano e pelo Papa Pio XII para derrubar o partido nazista e Adolf Hitler. Eu trabalhava nos Arquivos Nacionais de Washington em 94, quando descobri 10 documentos que citavam o Papa Pio XII e seus conselheiros mais próximos em 3 projetos para tirar Hitler do poder. Isso era diretamente contrário a tudo que eu pensava acreditar sobre a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Eles mostravam Pio XII como o Papa mais controverso da história, não como um vilão pró-nazista, mas como um herói antinazista. Entretanto, Joseph Miller talvez seja o protagonista do livro. Ele é citado como Joey Ox. Ele foi uma pista do Papa Pio XII, já que fazia várias viagens para o Vaticano. Ele ficava entre a resistência alemã e a inteligência britânica, que traçavam planos para acabar com o regime de Hitler e colocar um governo civil antinazista apoiado pelo exército alemão. O Vaticano tinha um sistema de inteligência muito sofisticado. Não era um serviço de inteligência ou uma organização, mas foi feito pela Igreja muito naturalmente, como uma rede de comunicação com a capacidade de fazer coisas sem que o público soubesse. Isso remonta aos primeiros dias da Igreja, quando ela realmente era uma organização clandestina na Roma Antiga, e os primeiros cristãos não sabiam que se tornariam a religião oficial do Império Romano. Ribling descreve o livro como uma aventura moral sobre as realidades da Segunda Guerra Mundial. Mark Ribling teve recentemente a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco e deu a ele uma cópia autografada do livro em espanhol. Depois do Papa, ele espera que este modelo, baseado na interreligiosidade e na amizade, formem um legado que ele vai deixar. Ele ressalta que quem acredita ou não precisa trabalhar junto contra aqueles que negam a liberdade de pensamento e de crença. Uma das descobertas mais incríveis para mim, em Igreja de Espiões, é como os padres jesuítas alemães estavam intimamente envolvidos em operações clandestinas para tirar Hitler do poder. Eles usavam disfarces, fingiam ter namoradas e passeavam de braços dados com mulheres para convencer a SS que eles realmente não eram padres. Eles roubavam impressões com nomes de inimigos de Hitler e entregavam para quem seria assassinado. Igreja de Espiões conta uma história que é muito relevante para os problemas que enfrentamos hoje, em que os personagens principais são reais e lidam com a realidade com um senso de coragem e sob circunstâncias extraordinárias. Nós vamos conhecer agora um pouco mais da história de Chiara Lubich, a fundadora do movimento Focolar. Estas são as expressões de alegria encontradas ao visitar a pessoa que mudou para sempre suas vidas. Elas fazem parte de um grupo de 40 pessoas de Camarões, que visitaram o túmulo de Chiara Lubich em Rocca di Papa, próximo a Roma. Ela não é somente uma mãe para nós, é uma intercessora, porque uma mãe alimenta, mas um intercessor alimenta o espírito. Ela se sacrificou pelo bem comum. Há 50 anos, a fundadora do movimento Focolar veio para auxiliar a comunidade de Fotem, em Camarões, uma área na floresta onde a mortalidade infantil afeta 9 de 10 crianças nascidas. O bispo perguntou então se ela poderia ajudar, e Chiara levou alguns médicos e enfermeiras focolares para Fotem. Eles trabalharam nos últimos 50 anos lá. Eles criaram um grande hospital e a mortalidade infantil foi reduzida quase a zero. Isto é muito importante para nós. O bispo diz que se não fosse a intervenção de Chiara Lubich, ele poderia ter sido uma daquelas crianças que morreram. Quando Chiara veio para Fotem 50 anos atrás, Fotem era uma floresta. Nós dissemos que era o Vale da Morte, mas transformado em Vale da Vida. Uma vida que nem o terrorismo de Boko Haram foi capaz de destruir. O bispo diz que, longe de causar divisão, esta ameaça uniu os camaronenses. Muçulmanos, cristãos, animistas, todo mundo. Todos os camaronenses são um, para lutar contra o grupo Boko Haram.
E é por isso que Boko Haram foi contido. É uma grande bênção para nós que o povo camaronês esteja apto para se reerguer como um povo unido. E é por isso que Boko Haram não se estendeu. Este é o 8º aniversário da morte de Chiara Lubich, a fundadora do movimento Focolar. Hoje, mais do que nunca, esta mensagem de fraternidade universal se faz necessária. Mensagem que ela levou ao mundo durante toda a sua vida, especialmente depois de testemunhar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Você já viu aqui que o Papa não esquece dos refugiados que sofrem com as guerras. O cardeal Filoni escreveu um livro sobre as dificuldades da igreja no Iraque, um país assolado pela guerra. Muitas pessoas já fugiram de lá. A Igreja no Iraque, História, Desenvolvimento e Missão, do início ao presente. Este é o título do último livro do cardeal Fernando Filoni, no qual ele faz esta pergunta. Haverá um futuro melhor para este país e seu povo? Esta é a frase na conclusão do livro e que é atualmente uma questão aberta relacionada ao destino de uma das mais antigas comunidades cristãs no mundo atual, dizimada pela constante violência. Paz é o centro de toda a questão. Se houvesse paz, estas pessoas não estariam fugindo. Guerras e violência têm forçado as pessoas a buscarem refúgio e respeito pelos direitos humanos que eles não têm em seu país. Cardeal Filoni foi núncio em Bagdá durante a invasão russa de 2003. Ele recusou-se a deixar o país mesmo com os contínuos bombardeios. Ele diz que, estranhamente, a comunidade internacional é, ao mesmo tempo, a causa e a solução do problema no Oriente Médio. Quem deve perseguir a paz? Não deveria ser uma pessoa, um grupo, um governo. Este deveria ser trabalho de todos. Cardeal Filoni mantém contato frequente com a igreja no Iraque. Ele visitou o país 2 vezes, desde a chegada do Estado Islâmico e a saída forçada de milhares de cristãos. Os refugiados têm tudo o que precisam materialmente, mas estão confrontando uma realidade cada vez pior. Nós estamos falando de milhares de pessoas vivendo em condições precárias. Não é como nos primeiros momentos da crise, quando eles fugiram, mas é muito mais precário em termos de um futuro próximo. Cardeal Filoni diz que, sem dúvida, retornaria ao Iraque se o Papa pedisse. Ele diz que o próprio Papa Francisco quer pessoalmente oferecer conforto e apoio aos cristãos perseguidos. O Papa prometeu, mas ele não disse quando vai ser. Temos esperança que um dia isso aconteça, mas com a presente realidade da guerra, este dia parece estar cada vez mais longe. No próximo bloco, vamos falar do jubileu e de obras de misericórdia.